Olá, turma de algoritmos. Bem, dando seguimento ao nosso conteúdo, hoje eu vou falar um pouco, começar a falar com vocês a respeito de listas, O que são listas, por que elas são úteis e o que a gente pode fazer, com listas. Antes, só uma observação, eu não estou seguindo a nossa apostila de forma linear, tá? Então não está exatamente seguindo cada capítulo na sequência, tá? Por quê? Porque essa apostila que eu fiz lá em 2016, ela foi baseada numa sequência lógica de um curso que eu apliquei, porém o conteúdo dela em si é totalmente, ele é maravilhoso, ele cabe perfeitamente aqui na disciplina de algoritmos, só a sequência dos conteúdos que eu estou alterando um pouco, tá? Então, no caso, hoje, o conteúdo que a gente vai começar a falar, ele está lá na seção 12, tá? Já adianto que lá a apostila tem bem mais exemplos, tá? Ela é um tanto mais rica, mas eu vou cobrir aqui, começar a falar um pouco sobre listas e vai estar bem casado com o conteúdo que tem aqui, beleza? Então, seção 12, vamos lá. Eu já criei aqui uma pasta exemplo listas, tá? Então, aqui nessa pasta eu vou começar a criar alguns exemplos para discutir aí o que são listas, com vocês e dar alguns exemplos. Então, aqui eu vou criar um primeiro exemplo, exemplo 1, e nesse exemplo a gente vai entender o que é uma lista e para que ela serve, tá? Bem, imagine o seguinte, imagine que eu quero, no meu programa, armazenar 4 números inteiros, diferentes. Então, o que eu faria? Eu criaria aqui uma variável número 1, vai receber lá o primeiro número, sei lá, 10. Eu criaria a segunda variável, número 2, vai receber 11. Uma outra variável, número 3, vai receber aí menos 7, é um outro número inteiro válido, E aí, por fim, uma outra variável aqui, número 4, vai receber 104. Perfeito? Então, basicamente, eu criei aqui 4 variáveis e agora eu quero exibir essas 4 variáveis, Então, eu posso imprimir aqui uma por vez. Vamos ver aqui, vou imprimir número 4, número 3, número 2. Vamos executar esse cara aqui. Python exemplo 1, ele imprime lá. A gente aprendeu aí nas aulas anteriores, como condensar isso aqui num único print. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e criar um único print. Só falar que como essa impressão tem que ser formatada, então percentual D espaço, percentual D. Posso até colocar separado por vírgula, se eu quiser. Percentual D, percentual D. E aqui eu vou colocar os 4 números. Perfeito? E aí se eu executar aqui, ele vai me mostrar lá os 4 números de forma formatada. Muito bacana. Bem, então aqui qual que é a ideia? Eu precisei manipular 4 números, Então são 4 valores que estão mais ou menos dentro de um mesmo domínio, de um mesmo conjunto, ou seja, são 4 números inteiros que lá na minha aplicação eles têm alguma finalidade. Digamos que eu tenha que armazenar mais números ainda, sei lá, 10, 20, 100, 1000, Parece muito, mas não é, tá? Dependendo do script que você tiver que implementar, você talvez tenha que trabalhar com valores ainda maiores. Então, fica muito inviável você ter que criar uma variável para cada número, para cada valor que você tem que armazenar. Então, para evitar isso, com Python a gente consegue criar listas. O que são listas, tá? Você pode entender uma lista como um conjunto de valores, perfeito? Então, como qualquer outro conjunto, essa lista ela pode ser vazia, ou seja, não tem nenhum elemento, ela pode ter um único elemento, ou ela pode ter vários elementos. Caramba, se você presta atenção nas minhas aulas, talvez você já tenha me ouvido falar mais uma coisa muito parecida, bem parecida com o que eu estou falando agora. E foi basicamente o que eu disse lá nas primeiras aulas de strings, Então as strings elas são basicamente, a grosso modo, uma lista de caracteres, perfeito? Mas qual que é a diferença da string para uma lista? A lista ela pode ter vários valores, só que não precisa ser necessariamente valores do mesmo domínio, ou seja, do mesmo tipo. Não se preocupe, eu vou mostrar um exemplo já, mais tarde, ok? Bem, como é que eu resolvo esse problema então usando listas? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esses caras aqui, eu quero esses números 10, 11, menos 7, 104, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou criar, deixa eu apagar esse print, vou criar aqui uma lista, vou colocar um comentário,
aquele nosso comentário multilinha para caber tudo. Então, cria uma lista com 4 elementos, tá? Eu vou chamar essa lista aqui de números, e aí eu vou inicializar ela com os 4 números que eu quero. Então, 10, 11, menos 7 e 104. Vou apagar esse cara porque eu não preciso mais deles. Então, olha só que bacana. Eu criei uma lista que recebe esses 4 números, tá? Mas como que a lista é organizada? Lembra da indexação de strings? Aqui é a mesma história, tá? Então, o 10 ele vai ficar no índice 0, o 11 no índice 1, e o menos 7 no índice 2 e o 104 no índice 3. Vamos ver isso? Bem, primeiramente, ó, se eu chegar aqui e der um print na lista inteira, vou limpar aqui um pouco, ele vai me mostrar desta forma, muito parecido com o jeito que eu criei, ou seja, tem colchetes e aí os valores lá dentro, né? E se eu quiser mostrar apenas o 10, né, o primeiro? É basicamente seguir aquele sistema de indexação. Então, se eu chegar aqui e dar um print, números, abre colchetes, o elemento que está na posição no índice 0, ou seja, o primeiro elemento. Vou imprimir aqui e tá lá, ó, 10, tá? Lembrando, tá, gente, que a indexação positiva, ela sempre inicia em 0. Logo, o último elemento vai ser basicamente o tamanho da lista, né? Lembrando que o tamanho da lista é a mesma ideia do tamanho das strings, ou seja, o tamanho da lista é dado pela quantidade de elementos que a lista tem. Então, no caso, eu tenho uma lista com 4 elementos, o tamanho dela é 4. Logo, lembre-se que o último elemento sempre vai estar na posição igual o índice, né? Igual a tamanho menos 1. Então, aqui no caso, 3. Então, se eu mandar imprimir aqui, está lá o 104. E eu posso utilizar a indexação negativa também. Então, lembra da indexação negativa? A indexação negativa a gente olha, né, da direita para a esquerda. Então, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Então, aqui no caso, vou colocar menos 1 e está lá 104 novamente. Perfeito? Então, eu trabalho de forma extremamente análoga à forma que eu trabalho lá com as strings para pegar caracteres, né, específicos da string. Perfeito? Bacana? Vamos ver outro exemplo? Vou omitir esse cara aqui um pouquinho. Vou criar agora o exemplo 2. Neste primeiro exemplo, eu mostrei para vocês aqui que eu incluí todos os números de uma vez, tá? Quando você já conhece de antemão os valores que a sua lista tem que armazenar, então você pode inicializar a lista já atribuindo os valores a ela. Só que dependendo do problema que você está tendo que resolver, você não conhece de antemão os valores que a sua lista vai armazenar, tá? Então, como que eu consigo, basicamente, trabalhar com uma lista adicionando elementos a ela, conforme ali o desenvolvimento do meu algoritmo, do problema, né? Sem precisar conhecer eles de antemão. É muito simples, tá? Então, aqui no caso, eu vou criar aqui um vetor, uma lista, né, chamada números também. Vou fechar esse camarada aqui. Só que eu vou inicializar ela como uma lista vazia. Como que eu inicializo ela como uma lista vazia? É só abrir e fechar colchetes. Então eu inicializei essa lista como uma lista vazia. Lembre-se, né? Uma lista é um conjunto. Se você estuda lá a teoria dos conjuntos na matemática, você aprende que um conjunto ele pode ser vazio, né? Então aqui, beleza. E digamos que eu queira agora pedir para o meu usuário, me informe os 6 números, né, da Mega Sena do último sorteio. Dá uma olhada lá no jornal e fala para mim quais são esses 6 números, beleza? Então eu vou pegar esses números e vou adicionar aqui na minha lista, tá? Para quem conhece a Mega Sena, sabe, né, que no sorteio da Mega Sena são sorteados 6 números, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um laço de repetição, tá? Eu poderia chegar aqui e falar, eu coloco aqui para o usuário, né? Coloca aqui resposta, input, digite o primeiro número, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Primeiro número sorteado, né? E aí eu vou pegar aqui e vou pegar o números e usar a função append, que é a função que eu utilizo para adicionar um novo elemento na minha lista, né? E pegar aqui o valor inteiro da resposta, tá? Só que eu teria que repetir esse código aqui 6 vezes.
Se eu tenho que repetir código, lembra das aulas anteriores, eu vou utilizar um laço de repetição. Então vamos lá. Então aqui eu quero um laço de repetição, né, que execute 6 vezes. Então eu vou criar aqui uma variável, eu vou criar aqui um laço de repetição, tá? Pode ser o laço for, pode ser o laço while. Eu vou colocar aqui um laço while, vou criar aqui um contador antes, tá? Contador, inicia em 1. Vou até colocar, pode ser 1, pode ser 0, depende do seu algoritmo. Enquanto o contador for menor ou igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, né? Vou colocar aquele algoritmo lá. Então, resposta, recebe input, digite o... Eu vou fazer uma jogadinha aqui, ó. O número. O que você está fazendo, professor? Se você não sacou ainda, você vai sacar já já. Pegar aqui, contador. Digite o número. Aí eu vou pegar aqui a resposta, tá? Eu vou fazer de uma forma um pouco mais compassada. Vou pegar aqui, criar uma variável chamada valor. Ou melhor, colocar NRO sorteado. E vou usar a função int para converter aqui a minha resposta. E aqui eu vou pegar meu vetor de números e aplicar aqui o append, né? Lembrando que a função append é uma função para você adicionar um novo elemento no final da lista, tá? Então ele vai ser jogado lá no final da lista. Então se a lista for vazia, ele vai para lá para o primeiro elemento, né? Vai lá no primeiro índice, né? No índice 0. E daí por diante ele vai adicionando os novos valores no final da lista. Então aqui NRO sorteado, ok? E aí para o laço de repetição funcionar, eu preciso incrementar meu contador em uma unidade. Se você não estiver entendendo a lógica desse laço de repetição, assiste lá a aula sobre laços de repetição, ok? Bem, e agora eu vou vir aqui e vou imprimir os números, ok? Vamos executar esse código? Então vou vir aqui agora, deixa eu reduzir esse cara um pouquinho. Vou limpar aqui o meu terminal e vou executar aqui o Python exemplo 2. Vamos ver se tem algum erro, né? Lembre-se sempre, tá? Na hora que você vai executar o programa, é a hora que você também vai descobrir possíveis erros e corrigir, tá? Então se der erro, é normal, é a coisa mais natural do mundo. Ó, viu por que eu coloquei esse percentual D e a variável aqui, contador? Para ele me dando a ordem, né, dos valores. Ó, digite o primeiro número. Então digamos que o primeiro número foi 134. Segundo, né? Na verdade, não tem, quem manja de Mega Sena sabe que é um pouco mais espalhado, né? 45, 47, 51, 55 e 56. E aí ele me mostrou lá os 6 valores, tá? Viu só? Então aqui, utilizando a função append, eu consigo ir adicionando, né? Então neste problema aqui, quando eu criei minha lista, eu ainda não sabia quais são os valores. Na verdade, o meu usuário ia me informar os valores. Então não dava para inicializar ela já com os valores. Então aqui eu fui acrescentando os valores com a função append, tá? Eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Ai, professor, vale nota? Não, não vale nota. Vale o seu conhecimento se você exercitar um pouco o seu raciocínio, tá? Perceba que quando o usuário digita aqui esses valores, ele pode digitar um valor que não está dentro dos valores válidos para Mega Sena. Na Mega Sena, os números sorteados eles ficam entre 1 e 60. Tá? Então, quem já assistiu, né, quem é mais velho igual eu, e já assistiu lá passar na televisão um sorteio da Mega Sena, sabe que tem um globo, né, com 60 bolinhas lá dentro, cada bolinha é numerada sequencialmente, de 1 até 60, e aí a pessoa gira aquele globo e vai tirando, né, ele dá uma giradinha lá, tal, depois para de girar, tira lá de baixo uma das bolas, né, uma dessas bolas entre 1 e 60, perfeito? E aí ele vai colocando lá nas posições em ordem crescente, tá? Então aqui qual que é o problema? Eu não tenho como garantir, do jeito que esse código está aqui, de que o usuário vai me digitar um número entre 1 e 60. O que eu quero que vocês tentem fazer? Eu quero que vocês, caso o seu usuário informe um número que não esteja entre 1 e 60, que você não repita essa leitura. Então você faz a leitura acontecer de novo, ó. Número inválido.
digite um número, ou digite um número inválido para o número válido para a primeira dezena, né? Então vai lá e informa o número válido, tá? Além disso, é importante que esses números não sejam repetidos, tá? A gente sabe, quem entende, quem já viu a Mega Sena, sabe que esses valores não podem ser repetidos. Então, basicamente, no final desse algoritmo, da execução do algoritmo, eu tenho que garantir que o usuário tenha informado 6 números entre 1 e 60 e que esses números não sejam repetidos, tá? Então, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. De novo, não vale nota, vale raciocínio, vale conhecimento, vale exercitar a sua lógica de programação, tá? E na próxima aula eu vou começar resolvendo esse problema, perfeito? Então, um grande abraço e até a semana que vem.